Olá, nesse vídeo vamos falar sobre custo médio. Quando você ouve falar sobre média, geralmente, por exemplo, qual é a idade média dos alunos de uma classe? O que você faz? Você pega a idade de todo mundo, soma e divide pela quantidade de pessoas, certo? Na função custo, não é diferente, tá? O custo médio, ele é definido como sendo o custo por unidade. Custo por unidade, ou seja, você vai pegar o custo de todo mundo, o custo total, e vai dividir pela quantidade que tem, e com isso você tem a média, certo? Que seria o custo médio. Então, o custo médio é uma equação que a gente monta com base no custo total e na quantidade de produtos que está sendo feito, de serviços, enfim. Então, o custo médio, ele é representado por esse C com esse M embaixo, então o custo médio é o quê? É o custo total dividido pela quantidade produzida ou vendida e assim por diante. Bom, vamos dar uma olhada num exemplo aqui. O exemplo diz o seguinte: seja a função custo de X unidades definida por C. Esse C aqui não tem o X, tá? Mas é como se fosse C de X. C de X igual a 0,1 X ao quadrado mais 2.400. Mais 2.400. O custo médio é dado, claro, pelo quociente, né? Custo total vezes dividido por quantidade. Vamos calcular, então, o custo médio da produção de 50 unidades. Então, antes de calcular o custo médio da produção, vamos calcular o custo total, porque o custo médio é o custo total pela quantidade. Então, vamos calcular o custo de 50 unidades, tá? Então, na letra A, vamos calcular o custo de 50 unidades, ou seja, para X igual a 50, ok? Então, o C de X, ele é 0,1 X ao quadrado mais 2.400. O C de 50, eu vou fazer o quê? Eu vou substituir o X por 50. Vai ficar 0,1 vezes 50 ao quadrado mais 2.400. Vou deixar um pouquinho maior aqui. Mais 2.400. Ficou muito grande. Mais 2.400, vai ficar assim mesmo. Então, o C de 50 vai ser 0,1 vezes 50 elevado ao quadrado é 2.500 mais 2.400. 0,1 vezes 2.500, a gente resolve primeiro a multiplicação, certo? Vamos ficar com 250 mais 2.400, ok? Aqui eu fiz o resultado desse produto aqui, dessa multiplicação, 0,1 vezes 2.500. Então, o custo de 50 unidades vai ser 250 mais 2.400, que equivale a 2.650. Então, o custo médio é o custo dividido pela quantidade. Então, nesse caso vai ser, deixa eu fazer aqui, é o custo de 50 unidades dividido pela quantidade, que é 50, ok? Então, o custo médio vai ser C de 50, esse valor que nós encontramos anteriormente, que é 2.650, dividido pela quantidade, que é 50. Ou seja, nós pegamos o custo total de todos os 50 e vamos dividir pela quantidade que foi produzido, que são 50 unidades, que vai me dar um custo médio de 53. Ou seja, nesse cálculo, cada unidade saiu por 53 unidades monetárias. Enfim, o custo médio vai ser de 53 unidades monetárias. Esse é o custo de cada um dos 50 produtos que foram produzidos, na média, né? Na letra B, ele pede o quê? Uma expressão para encontrar o custo médio. Essa expressão vai servir para quê?
Essa expressão serve para encontrar o custo médio de qualquer quantidade. Porque aqui eu calculei para 50, né? Para 50 encontrei esse valor. Agora, se eu quiser calcular para qualquer quantidade, eu vou fazer o quê? A expressão é a mesma, lá de cima. Custo médio é o custo de x divididos pela quantidade x. Então, vamos lá. Custo médio é o custo de x dividido pela quantidade x. Então, o custo médio de x vai ser o quê? A função custo, que nesse caso é 0,1 x ao quadrado mais 2.400, dividido por x, ok? Bom, como eu tenho aqui uma soma, tenho esse mais esse, eu posso fazer o quê? Eu posso separar em duas frações, tá? Tem uma soma em cima da fração, então eu vou separar em duas. Vai ficar assim, o custo médio é 0,1 x ao quadrado sobre x mais 2.400 sobre x. Ficou assim. Aí, eu posso simplificar aqui, ó, como eu tenho x elevado ao quadrado aqui, ó, e x aqui embaixo, eu posso cortar o quadrado ali, por quê? Porque x ao quadrado é x vezes x, certo? Se eu tenho x vezes x em cima e x embaixo, eu posso cortar. Eu posso cortar um x de cima com o x de baixo. E aí vai sobrar só um x aqui em cima, ok? Então, é isso que eu vou fazer ali. Eu corto o x ao quadrado com o x de baixo e vou ficar com o seguinte. Custo médio vai ser 0,1 x, lembrando que o de baixo aqui sumiu junto com esse daqui, 0,1 x, mais 2.400 sobre x. Esta é a expressão do custo médio. Com ela, eu consigo calcular o custo médio para qualquer quantidade. Vamos fazer aqui uma prova real, tá? Só para ter certeza que deu certo. Aqui, ó. Vamos calcular prova real. Não é necessário, tá? Mas eu vou fazer só para mostrar como funciona. Vou calcular o custo médio para 50 unidades. A gente já calculou antes, né? Sabe que tem que dar aqui, ó. Tem que dar 53, né? Então, vamos lá. Vai ficar 0,1 vezes 50 mais 2.400 dividido por 50. Então, o custo médio de 50 vai ser 0,1 vezes 50 vai dar 5, mais 2.400 divididos por 50, vou fazer aqui rapidinho, 2.400, aliás, 240, né? 240 dividido por 5, vai dar 48. 48 mais 5 é igual a 53, que foi o mesmo resultado encontrado lá em cima. Tem que ficar igual, certo? Por quê? Porque, na verdade, é o mesmo problema. Só que aqui, a gente fez o quê? Encontrou a tal da expressão para o custo médio. Com essa expressão aqui, é uma função, certo? Que me permite o quê? Permite me calcular o custo médio para qualquer quantidade. Então,